Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Nessa videoaula nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu deixei na última aula, tá bom? Exercícios de lógica, tá certo? Então vamos lá, não vamos demorar muito não para começar. Vamos direto ao assunto. Primeiro, hoje é domingo e Francisco começa a ler um livro com 290 páginas. Ele lê 4 páginas todos os dias, à exceção dos domingos, em que lê 25 páginas. Quantos dias ele levará para ler o livro todo? Veja bem, gente, olha só. Aí tem as alternativas. E é assim: no domingo ele lê 25 páginas e nos outros dias, de segunda a sábado, ele lê apenas 4 páginas. Então, no domingo, ele começou a ler no domingo, né? Então, ele leu 25 páginas. E de segunda a sábado da primeira semana, ele leu 4 páginas a cada dia. Então foram 6 dias, né? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 vezes 4 páginas dá 24. Então o total que ele lê na semana é 25 mais 24, que dá 49. Isso eu estou contando a semana, gente, é assim, ó. Inicia no domingo, termina no sábado, que é o jeito certo de contar, e respeitando aí o que diz no enunciado da questão, que diz que ele começou a ler no domingo, né? Então vamos lá, ó. Então por semana é 49. Então olha só. Na primeira semana ele leu 49 páginas. No final da segunda semana, no sábado, na segunda semana, ele já tinha lido 98 páginas, que é mais 49, né? Na terceira semana, no final da terceira semana, ele lê os 98 mais 49, que dá 147. Na quarta semana, no sábado da quarta semana, ele chega a 196 páginas. Na quinta semana, ele vai ler mais 49 páginas, vai chegar a 245 páginas. Eu paro na quinta, gente. Eu não vou para a sexta semana, porque se eu for para a sexta semana, ele vai ler 245 páginas, mais as 49 vai passar, vai dar 294. Aliás, ele vai entrar na sexta semana, mas ele não vai, talvez ele não complete a sexta semana, talvez, porque senão, ó, vai ultrapassar as 290 páginas. Então o que é que ele vai fazer, ó? No final da quinta semana, estava em 245 páginas lidas. Então, o que é que vai acontecer? 5 vezes, a quantidade de semana foi 5, 5 vezes 7 dias dá 35 dias. Então, no final da quinta semana, ele leu 245 páginas em 35 dias. Aí, o que acontece? Começa a nova semana, domingo. Então, no domingo, ele vai ler mais 25 páginas, não é isso? 245 mais 25 vai dar 270. Isso era no 36º dia, no dia de número 36. Aí na segunda ele vai ler mais 4 páginas e vai ser o 37º dia, ele vai ter lido 274 páginas. Na terça-feira é o 38º dia, então 274 mais 4 dá 278. Na quarta, o dia de número 39, é 278 mais 4 fica 282. Depois na quinta, o 40º dia, ele vai ter lido 286 páginas, porque é 282 mais 4. E no sábado, é o dia de número 41 e 286 mais 4 vão completar as 290 páginas. Então, gente, o resultado dessa questão aí vão ser 41 dias. Letra D, né? Letra D, 41 dias. Vamos para a segunda questão. Considere o número 500 e alguma coisa. Ó, esse x aí, gente, esse x é um algarismo. Então, esse número vai ficar 500 e alguma coisa. O menor valor de x para que o número seja divisível por 6 é... Gente, aí vocês vão ter que lembrar dos critérios de divisibilidade. Para ser divisível por 6, um número tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, olha, para ele ser divisível por 2, ele tem que ser um número par. Então, aquele x ali, ele pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8, para ficar 500, 502, 504, 506 ou 508. Aí ele é número par. Mas aí ele tem que ser divisível por 3 também. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos dele
tem que ser um número divisível por 3 também. Então, aquele x pode ser ou 1, ou 4 e o 7. Porque se for 1, ele vai ficar 501. E 5 mais 1 é 6. 6 é divisível por 3. Pode ser 4, porque 504, o 5 mais o 4 vai dar 9. E 9 também é divisível por 3. E pode ser 7, porque o 5 mais o 7 vai dar 12. E 12 também é divisível por 3. Então, gente, quais são os números que aparecem aí? Qual o menor número que aparece aí que torna ele divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo? É o 4, olha. O 4 está aparecendo nos divisíveis por 2 e está aparecendo nos divisíveis por 4. Então, ali no lugar do x, vai ser o número 4. O 4 é o menor valor de x para tornar esse número aí divisível por 6, tá bom? Terceiro, determine o menor valor de m para que esse número aí, ó, o m também é um algarismo. Então, isso aí vai ficar 35.000 alguma coisa e 20. Seja divisível por 8. Qual é o critério de divisibilidade por 8, gente? Para ser divisível por 8, é necessário que apenas os 3 últimos números aqui, ó, sejam divisíveis por 8. Ou então, que ele termine em 0, 0, 0. Né? Esse é o critério de divisibilidade por 8. Nós já vimos isso. Então, olha só como é que vamos fazer. Então, eu só preciso saber um número que eu coloque no valor do m aí, para que obtenhamos um número que seja divisível por 8. O zero você não pode colocar, senão ele não vai ser um número de 3 algarismos. A gente não considera que ele tem 3 algarismos, né? Se eu colocar 0, 20, é a mesma coisa que 20, e 20 só tem 2 algarismos. Então, se eu colocar o 1, então vou tentar, né? 120 dividido por 8 dá 15. Então, gente, ó, vai ser o número 1, porque você colocando o número 1 aqui no lugar do m, ó, ele vai ser divisível por 8 e vai ser o menor número possível. Você pode colocar outros números aí no lugar do m para ser divisíveis por 8, mas o menor que torna ele divisível por 8 é o 1, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão, m foi igual a 1. Próxima questão é o quarto. Um número é composto por 3 algarismos. O algarismo das unidades é o 2 e o das centenas é 5. Determine os possíveis valores do algarismo das dezenas para que esse número seja divisível por 3. Olha só, vamos ver aqui, gente. É um número com 3 algarismos, então eu coloquei 3 espaços aí para a gente trabalhar. Ele diz que o das unidades é o 2 e diz também que o das centenas é o 5. E ele quer que seja divisível por 3. Gente, o critério de divisibilidade por 3, nós já sabemos, né? Até trabalhamos hoje no exercíciozinho de hoje. Basta que a soma dos algarismos dê um número que seja divisível por 3 também, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitar para ficar numa posição boa. Então, quem é que eu coloco? Aí ele quer o menor, né, gente? Deixa eu ver. O número que é composto por 3 algarismos. Determine os possíveis valores dos algarismos. Ele quer todos os algarismos que eu posso colocar nesse espaço em branco aí, que torne ele divisível por 3. Olha só. Se você colocar 0, o 5 mais 2 vai dar 7. 7 não é divisível por 3. Se você colocar 1, 5 mais 1 mais 2 vai dar 8. 8 não é divisível por 3. Então, gente, eu só quero números que torne, que quando eu some os algarismos, o número completo fique divisível por 3. Isso aí vai ser o número 2. Vamos testar. 5 mais 2 dá 9. 9 é divisível por 3? É. Então, o 2 serve. Outro número que serve é o 5, porque 5 mais 5 dá 10, com 2 dá 12, e 12 é divisível por 3. E o outro vai ser o 8. 5 mais 8 mais 2 vai dar 15, e 15 também é divisível por 3. Outros números que você coloca aí, gente, outros algarismos. Algarismo, né? Algarismo é diferente de número. Então, corrigindo aí, falar algarismo. Então, os algarismos que a gente pode colocar é o 2, o 5 e o 8, tá certo? Próxima questão. Essa daqui foi a letra C. Próxima questão aqui, ó. Carla queria digitar um número n de 2 algarismos que é quadrado perfeito, mas se enganou trocando cada algarismo pelo seu sucessor, pois as teclas são vizinhas. Por coincidência, o número digitado também é quadrado perfeito.
Qual é a soma dos algarismos de n? Olha só, era um número com dois algarismos, então eu vou colocar dois espaçozinhos aí. Aí eu vou lembrar para vocês o que são os números primos. Os números, não, números primos não, números quadrados perfeitos, né? Ela quer número quadrado perfeito. Então, quem são os números quadrados perfeitos? São aqueles que possuem raiz quadrada, né? Então, olha só quem são eles. Vamos lembrar. O 1, o 4, pois o 4 tem raiz quadrada, o 1 também tem raiz quadrada, o 9 tem raiz quadrada, o 16 tem raiz quadrada, o 25, né? Todos esses números têm raiz quadrada. Por exemplo, a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. A raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, todos esses aí são números quadrados perfeitos, os números que possuem raiz quadrada. Então, olha só. Quem é o primeiro número de dois algarismos que é quadrado perfeito? É o 16. Se eu pegar o 16, aí ele disse que ela errou e escreveu um número cujos algarismos que ela foi colocando eram sucessores. Então, o sucessor do 1 é 2 e do 6 é 7. Então, ficaria o número 27. Só que o 27 não é quadrado perfeito. Ela disse que quando ela reescreveu esse número, também caiu em um quadrado perfeito. Então, vamos ver o 25. O 25, se ela errou os algarismos do 25, colocando um número a mais em cada um, então para o 2 ela colocou 3 e para o 5 ela colocou 6, então ficou o número 36. E 36 é quadrado perfeito, gente. Então, esse número que ela queria escrever e errou e escreveu os seus sucessores, né? Era o 25. Então, ó, vamos colocar o 25 aqui, e aí ele perguntou qual é a soma dos algarismos que compõem o número n. Então, é 2 mais 5 é 7. Letra D, tá bom? Essa daqui foi legal, gostei dessa questão. Sexta questão. De quantas maneiras é possível dividir 15 em moedas de 10 centavos e 25 centavos, se pelo menos uma moeda de cada valor tem que ser usada? Gente, essa questão aqui eu achei que foi um pouco mais trabalhosa, mas aí vocês podem me perguntar mais na aula ao vivo. Quando a gente for fazer a aula ao vivo, aí vocês me perguntam, professor, e aquela questão 6 da aula de lógica? Não estou entendendo. E até as outras questões também. Se você não entendeu, você pergunta na aula ao vivo, que é mais fácil explicar ao vivo do que assim gravando, tá bom? Então vamos lá, olha. Para você fazer 15 reais em moedas de 25, olha só, para fazer R$ 1 eu preciso de 4 de 25 centavos. Para fazer R$ 2 eu preciso de 8 de 25 centavos. Para fazer R$ 3 eu preciso de 12 de 25 centavos. E assim vai. Notem que a quantidade de números, a quantidade de moedas de 25 centavos sempre tem que ser um número par, gente, porque eu tenho que juntar 4 para fazer R$ 1. E os múltiplos de 4 são todos pares, então não vai poder ser um número ímpar para as moedas de 25. Então vamos começar contando por duas moedas de 25. Se você usar duas moedas de 25, você vai ter que ter mais 145 de 10 centavos. Aí você completa os 15 reais. Se você colocar 4 moedas de 25, que é o próximo número par, né? 4 de 25, você vai precisar de mais 140 de 10 centavos para poder completar 15 reais. Se você partir para o próximo número par, que é o 6 de 25, você vai precisar de mais 135 de 10 centavos. E assim vai, ó, 2, 4, 6. E aí a quantidade de moedas de 25 centavos, de 10 centavos que você vai precisando, vai diminuindo de 5 em 5, ó, 145, 140, 135. E assim vai. Até chegar no número 58, gente. Porque se você colocar 60 moedas de 25, aí já vai ultrapassar os 15 reais, tá bom? Então vão ser 58 moedas de 25 mais 5 de 10, certo? Então você só vai até os 58. De 2 até 58, gente, nós temos 29 números pares consecutivos. Então, gente, essa é a resposta da questão. São 29 números pares consecutivos
É a letra E. Essa daí foi trabalhosazinha para eu fazer, mas eu cheguei nesse raciocínio aí. Se vocês não entenderem, não se acanhem, perguntem lá na nossa aula ao vivo, tá certo? Sétima questão. Qual é o menor número natural com 4 algarismos que é divisível por 2 e por 5 e o maior? Ele quer o menor e o maior número que seja divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo, viu, gente? Tem que ser ao mesmo tempo. Então, olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. Vamos calcular o menor número e vamos calcular o maior. Pessoal, os números têm que ter quatro algarismos. É como se eu fosse escrever ele com 4 casas, né? Vamos falar assim. Então, olha só. Para ele ser divisível por 5, ou é um número que termina em 0, ou é um número que termina em 5. Só que é o seguinte, ele quer que também seja divisível por 2. E se eu pegar esse de baixo aí, que vocês estão vendo, esse daqui, ó, esse número aqui, se ele terminar em 5, ele não vai ser par. E para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então, esse daqui, ó, eu desconsidero. Considero só o de cima. Então, qual é o menor número que eu posso escrever terminando em 0, gente? Qual é o menor número? Eu não posso começar com 0, né? Porque se você colocar 0 aqui, aí não vai contar. A gente não pode começar um número começando por 0, né? Então, pode ser o número 1000, gente. Pode ser o número 1000, porque é 1 seguido de vários zeros. É o menor número que nós podemos escrever sendo com 4 algarismos e sendo divisível por 5 e por 2 ao mesmo tempo. Então, é o 1000. E o maior? O maior a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Para que ele seja divisível por 5, ele tem que terminar ou em 0 ou em 5. Só que, novamente, eu vou dispensar esse aqui que termina em 5, eu vou dispensar ele. Por quê? Porque ele não é par. E para ele ser divisível por 2 também, ele tem que ser um número par, né? E terminando em 5, ele não vai ser par. Então, qual é o maior número que eu posso escrever terminando em 0, gente? É o 9.999. Aliás, 9.990. Não posso colocar 99, porque 99 iria ser ímpar, não é isso? Então, gente, ó, o menor é o 1000 e o maior é o 1990. Resposta certa, letra B, tá bom? Então, vamos para a próxima questão aqui. Próxima questão, o oitavo. Determine o número n, sabendo que ele admite 8 divisores e que é da forma n é igual a 2 vezes 3 elevado a x. Gente, essa daí eu achei muito interessante essa questão, muito interessante mesmo. Porque nós estudamos os conhecimentos necessários para fazer ela na primeira unidade. Aí vocês vão lembrar que o número de divisores, para eu descobrir o número de divisores, eu pego os expoentes que vão aparecer nesse número aqui, ó, porque ele já está... Primeiro a gente fazia a decomposição, né? Só que ele aqui já está decomposto, gente. Ó, 2 vezes 3 elevado a x. 2 vezes 3 elevado a x, a gente pegava assim o número, e a gente pegava os expoentes, somava um a cada um expoente, depois multiplicava eles, para poder saber o número de divisores, né? Só que aqui a gente já tem, gente. O número de divisores é 8. Quem é o expoente do 2 aqui, gente? O expoente do 2 é o 1. Agora basta aqui eu saber quem é esse x. Eu não acabei de lembrar para vocês que a gente pegava os... Aliás, aí mesmo, no 2. Eu não disse para vocês que a gente pegava os expoentes e somava 1, depois multiplicava? Então, o expoente que tem aqui no 2, ó, é o 1. Então, eu somo 1 a 1, então vai ficar 2, não é isso? Então, olha só, vai ficar 2, deixa eu fazer aqui, ó. Vai ficar o 2 e vezes o x mais alguma coisa tem que dar igual a 8, né, gente? Tem que dar igual a 8, que ele está dizendo que são 8 os divisores. Quanto é que eu multiplico 2, gente, para dar 8? É o 4, gente. Ó, 2 vezes 4 é que dá 8. Então, esse x aqui, pessoal, só pode ser quanto? Aqui não deu 4? Então, esse x aqui só pode ser
3, porque a gente está pegando sempre um a mais. Lembra? Ó, o expoente do 2 é o 1, então eu botei 2. O expoente do... Como eu botei 4 aqui, isso quer dizer que o expoente era 3, tá vendo? Então, 2 vezes 4 dá 8. Deixa eu apagar aqui. 2 vezes 4 dá 8. Então, gente, ó, aqui vai ficar 2 vezes 3 elevado a 3, já que eu descobri que aquele x ali é 3. Porque o 4 é 3 mais 1, certo? Então, 2 vezes 3 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 27, né? 3 ao cubo, lembra? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E 2 vezes 27 dá 54, gente. Então, o número é o número 54, letra E, tá bom? Eu gostei muito dessa questão também. Muitas questões criativas, né? Vamos para mais um aqui. Deixa eu tirar daqui. Peraí. A conjectura de Goldbeck diz que todo número inteiro par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. Interessante. Se você pegar qualquer número par que seja maior que 2, dá para escrever esse número como a soma de dois números primos. Por exemplo, 18 pode ser representado por 5 mais 13, ou ainda por 7 mais 11, que são todos números primos, né, gente? Então, ó, eu estou escrevendo 18 através da soma de dois números primos. O 18 é um número par maior que 2. Considerando todas as formas possíveis de representação de 26 pela conjectura de Goldbeck, qual é a maior diferença entre os dois números que a formam? Que a formam é a representação do número 18. Por isso que ele diz que a formam. Então, olha só como é que a gente vai fazer, pessoal. Os números primos ele está falando do número 26, né? Os números primos que existem até o 26 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Vamos relembrar o que são os números primos? Os números primos são aqueles que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá certo? Então, olha só. Esses são os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, são os números primos, até o 26, tá? Então, olha só, desses números aqui, quais são os que eu posso somar, desses rosinhas aí que eu coloquei, quais são os que eu posso somar que dá 26, gente? Ó, é o 23 mais 3, que dá 26, é o 7 mais o 19, que também dá 26, ou 13 mais 13, que dá 26. Mas olha só, ele quer o que dê o... Deixa eu ver aqui. Ele quer o que dê o maior. Deixa eu ver aqui, viu? Vou ler de novo. A conjectura pode ser escrito considerando todas as formas possíveis de representar o número 26 pela conjectura. Qual é a maior diferença? Qual é a maior diferença entre eles, gente? Olha só. Se você pegar aqui 23 menos 3, se ele quer a diferença, é subtração, né? A subtração dos dois que você pegou, gente. Ó, 23 menos 3 dá 20. 19 menos 7 dá 12. E 13 menos 13 dá 0. Então, qual foi a maior diferença? A maior diferença foi esse daqui, ó, pessoal. Ó. Foi a desse aqui, né? Que deu 20. Esse aqui deu 12. Esse aqui deu 0. Então, a diferença que deu maior é o número 20, tá certo? Vamos marcar aqui, letra D. Letra D, tá bom? Próxima questão, a 10ª questão. Essa 10ª questão, gente, ó, talvez vocês não entendam ela, mas lá na aula ao vivo vocês me perguntam, tá certo? Me perguntem sobre ela. Na terra dos pés divertidos, toda a gente tem o pé esquerdo maior que o pé direito, um ou dois tamanhos acima. Por exemplo, se alguém calça 36 no pé direito, no pé esquerdo ele vai calçar 37 ou 38 e por aí vai. Contudo, os sapatos são vendidos em pares do mesmo tamanho. Para poupar dinheiro, ou seja, ó, a pessoa ia perder dinheiro, né? Ela ia ter que comprar 2 pares de sapato. Alguém que calçasse 36 ia ter que comprar um par de sapato 36 e um outro 37 ou 38 para poder pegar um de cada um para caber certinho nos seus pés.
Mas para poupar dinheiro, um grupo de amigos decide juntar-se para comprar sapatos. Cada um deles fica com 2 sapatos e sobra um sapato do tamanho 36 e outro de tamanho 45. Pode-se dizer que o número mínimo de pessoas do grupo é igual a... Gente, muito interessante essa questão. Olha só, o que é que acontece aqui? O amigo que eu vou chamar de amigo número 1, eu vou dizer que ele tem o pé direito 36. Olha só, gente, eu tenho que pegar alguém que calça 36. Por quê? Porque ele disse que sobrou um 36 e sobrou um 45. Então, isso quer dizer que o menor, gente, ele calçava 36. Mas ele só pega um, aí fica sobrando um pé, né? Porque ele vai calçar o 37 ou o 38 para poder dar certinho no pé dele. Não pode ficar folgado nem apertado, tem que ficar do tamanho certo. Então, gente, olha só. O amigo número 2, ele no pé direito ele pode calçar 37 ou 38. Por quê, gente? Porque o outro, o amigo número 1, ele sobrou, vai sobrar ou 37 ou 38 para o pé esquerdo. Então vai sobrar para o próximo amigo um dos dois, ou 37 ou 38, vocês entenderam? Então ele pode calçar ou um ou outro, é uma hipótese, né? E o pé direito? O pé direito ele pode ser um a mais do que o 37, né? Que é o 38, ou 39 ou 40, porque o 40 é 2 a mais do que 38, então ele pode calçar até 2 a mais, gente, olha. Já o terceiro, no pé direito, ele pode calçar 38, 39 ou 40, que era o do pé esquerdo que sobrou do amigo 2, vai sobrar um desses. E o pé esquerdo, ele pode ir de 39, que é um a mais do que o 38, até o 42, que é 2 a mais do que o 40, que, tá no pé, que pode estar no pé direito dele, tá bom? Então, ó, vai aumentando, de um amigo para o outro, vai aumentando as possibilidades. Então, para o amigo 4, o pé direito, ele pode calçar de 39, 40, 41 ou 42, que é o que pode sobrar do pé esquerdo do amigo 3, entenderam? E o pé esquerdo do amigo 4, ele pode ir de 40 até 44, gente. Ó, vai sempre aumentando as possibilidades. E o amigo 5, o pé direito ele pode ser 40, 41, 42, 43 ou 44. E o pé esquerdo pode ser 41, 42, 43 ou 44 ou 45. Só que aí a gente para, gente. Por quê? Porque ele disse aqui, ó. Ele disse aqui que ó, é de 36 a 45. Então não vai ter mais sapatos acima do 45, porque os amigos, se sobrou um de 45, quer dizer que alguém calçou um de 45, ficou sobrando o outro, né? Então, até o 45. Então, os amigos, só vai amigo do 1 até o 5. Então, nisso, gente, a gente chega à conclusão de que são 5 amigos, tá bom? Pessoal, olha só, às vezes essas questões de lógica dão um nozinho na nossa cabeça, mas elas têm que ser colocadas porque sempre tem alguém que consegue fazer essas que a gente às vezes considera mais difícil. E outra coisa, o que é difícil para mim, para você pode não ser. O que é difícil para você, para mim pode não ser. Depende das experiências de cada um, depende do quanto cada um tem de bagagem. A minha bagagem é diferente da sua. Você tem alguns conhecimentos que eu não tenho. Eu tenho outros conhecimentos que você não tem. E assim também é com a habilidade. Além do conhecimento, tem a habilidade. Às vezes você tem mais habilidade para fazer um determinado tipo de questão. Às vezes você tem mais habilidade para fazer outro tipo de questão. Então, fácil ou difícil é relativo. É relativo, né? Então, gente, nós vamos ficar por aqui. A aula, espero que vocês tenham gostado da aula. A aula de lógica foi essa. Não vou deixar nenhum exercício para essa semana, não. Na próxima aula que a gente vai vir novamente apresentando exercícios propostos e passando outros desafios para vocês, tá bom?
Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado por assistirem minha aula.